Olá! Como vocês podem ver, nós temos aí o planeta Terra em formato 3D. Em volta dele temos diversos pontos vermelhos e verdes que representam os detritos espaciais. Os pontos vermelhos representam aí restos do satélite Debris e os pontos verdes representam estágios de foguete. Nós temos o coletor também que se localiza perto do continente africano. Ele está a uma altura de 400, a uma altitude de 400 quilômetros em relação à superfície da Terra e está a uma posição XY igual a zero. Nós faremos uma simulação agora em que o coletor ou satélite de serviço fará a captura de um desses detritos espaciais. Como se pode ver aqui à direita, nós temos algumas informações em relação a esse detrito espacial. O NORAD, que é o identificador único, o nome do objeto, ele termina com DEB porque ele é um resto do satélite Debris, e as posições X, Y e Z em coordenadas cartesianas. Do lado esquerdo, nós temos a análise de captura, em que temos o nome do objeto, o NORAD, o tipo de objeto é um DEB, porque é o resto de um satélite Debris. O tamanho RCS, ele é considerado pequeno. RCS significa Radar Cross Section, ou seja, é a área visível a um radar. Dados orbitais do detrito, ele está aí a uma altitude de 840 quilômetros e a uma inclinação de 73,94 graus. Em relação à missão de captura, nós calculamos pela transferência de Raman que o ΔV, ou seja, a diferença de velocidade que o coletor ele atinge quando ele muda da sua órbita para a órbita do detrito, é de 9.175,55 metros por segundo. A quantidade de combustível calculada foi de quase 3.500 quilogramas. Além disso, o tempo de transferência, ou seja, o tempo de deslocamento da sua posição inicial do coletor até o detrito espacial é de 0,81 horas. A chegada será à 00h08 de amanhã. Então, porque assim, em UTC, que é no meridiano de Greenwich, o horário de lá hoje, agora, é exatamente 11h22, porque aqui no Brasil é 8h22. Então, como o tempo de deslocamento é menos de uma hora, o tempo que será lá em Greenwich será mais ou menos 00h08. Então, tá certo. Em relação aos custos, nós podemos dizer que o custo com combustível será de 34.990.864 dólares. Em relação aos custos operacionais, que é calculado com base num valor de 50 mil dólares por hora, foi calculado aí no valor, um total aí de 40.459,654 dólares, totalizando um valor aí de 35.031.324 dólares. Olá! Venho apresentar agora o nosso app mobile para o nosso projeto do Orbit Cycle. Acessando o aplicativo, nós conseguimos visualizar uma lista de detritos espaciais, com informações como NORAD, nome do objeto e posições X, Y e Z. Ao clicar em um desses objetos, nós temos aí algumas informações em relação à análise de captura, como, por exemplo, o nome do objeto, o NORAD, tipo de objeto, tamanho RCS, que é o tamanho de Radar Cross Section, ou seja, ele é considerado médio, porque é a seção visível aí, a área visível em metros quadrados a um radar. Os dados orbitais, a altitude atual do detrito, então ele está a 548 quilômetros de distância em relação à superfície da Terra e está a uma inclinação aí de 73,8 graus. Com relação à missão captura, nós temos que o ΔV requerido para que o coletor ou satélite de serviço realize a mudança de sua órbita para a órbita do detrito é de 9.196 metros por segundo. A quantidade de combustível necessária é de 3.518 quilogramas. O tempo de transferência é de 0,784 horas.
Além disso, a análise de custo calculada foi de 35 milhões 179.751 dólares, com base no valor de 10 mil dólares por quilo de combustível. Em relação aos custos operacionais, esse cálculo foi feito com base no valor de 50 mil dólares por hora. Então, como o tempo de deslocamento foi menos de uma hora, a gente tem um valor aí de 39.203 dólares. Os custos totais, então, é de 335.218.955 dólares. E a janela de tempo da missão, ou seja, o tempo de chegada estimado, é a 00:18 de amanhã. Ou seja, como agora são 8h33 no Brasil, isso significa que são 11h33 lá no meridiano de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. Então, até dar uma hora, né, que é mais ou menos uma hora, menos de uma hora, na verdade, vai ser 00:18, quando o coletor atingir o detrito espacial e coletar, fazer a captura.